doutorado eu comecei a trabalhar sobre a questão da exclusão ainda, porque essa questão da exclusão estava na minha cabeça. A gente precisa entender como que isso funciona. Para minha grata surpresa, eu comecei a entender que a gente permanecia na universidade por causa do coletivo, por causa da coletividade. Então, assim, se eu estou junto com a Eunice, eu me fortaleço, estou junto com a Sandy, eu me fortaleço. Então, é esse fortalecimento que faz as pessoas ficarem no espaço. E nesse processo, eu cunhei um termo chamado afro-indígena afetivo, que é essa relação entre indígenas e quilombolas dentro do território acadêmico. E dentro desse processo também eu comecei a falar sobre o afroafeto, que é um conceito que eu trabalho também desde 2000. Eu acredito que desde 2011, desde que eu pus meu pé aqui, eu buscava afetividades, eu procurava lugares seguros. Porque dentro da minha casa, da minha comunidade, dentro daquele processo, a gente tinha um lugar seguro. E quando você sai desse lugar seguro, você fica deslocado. Eu entrei aqui com 28 anos de idade, ou seja, eu entrei mais velha. Imagina se eu tivesse entrado muito nova, tipo com 20, 19, 17, eu acho que teria sido muito pior do que já foi pra mim, né? Então eu queria que quem chegasse depois, chegasse um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de possibilidade só para estudar, não ficar preocupando com racismo, preocupando com o professor que te desautoriza dentro da sala de aula, desautoriza no sentido assim, não é questão de autoridade. O que eu achava que a gente ia ter um equilíbrio, né? Que eu pudesse falar e ser ouvido, como a Eunice falou aqui. Eu posso falar e ser ouvida. Não. O que a gente falava não era conhecimento, isso aqui não serve aqui dentro da universidade, nosso conhecimento é só esse aqui. Então, meu processo sempre foi pensar o nosso lugar onde a gente quiser estar. Dentro da universidade, fora da universidade. Então, eu trabalhei com essa questão, né, do afroafeto, venho trabalhando ela no doutorado também. E no doutorado eu estou fazendo uma autoetnografia, né? Que mais uma vez não é conhecimento. Não é conhecimento, né, Mar? Mas aí eu fiz questão de falar, né, sobre fazer autoetnografia, trazer, porque a etnografia que eu estou trazendo é um eu coletivo. Eu não estou falando de eu, Marta, eu estou falando de um eu, Marta, que veio de uma avó, de uma bisavó, de um povo que a gente foi esquecido, porque a nossa história, a gente não sabe, eu sei até minha avó, minha tátara eu não sei, mas possivelmente ela foi escravizada. Com certeza ela foi escravizada. Então, assim, a minha autobiografia, a etnografia vem falar sobre tudo isso, né? Sobre a minha família em si, sobre a coletiva que a gente participa, mas a Eunice participa de uma coletiva de mulheres. Essa coletiva nos segurou na pandemia, 2 anos de pandemia, a coletiva nos segurou porque a gente começou a fazer práticas ancestrais. Vamos fazer práticas ancestrais. Então, isso também eu trago no meu trabalho como forma de resistência dentro desse espaço acadêmico e de conhecimento. O que eu digo, o meu conhecimento não é desabafo, a minha etnografia, deixar muito nítido aqui, muito escurecido, que não é desabafo, é teoria vivida. Sendo que a maioria das pessoas, a gente fica lendo alemão, lendo sei lá quem, né? Sendo que a gente pode ler a Eunice, pode ler Marta, pode ler Sandy, pode ler Jo, que tá aqui, a gente tá aqui dentro da universidade. Mas a gente ainda continua assim. Aí quando você está dentro da universidade, você já não é mais aquele objeto, é o outro que eu quero. Tá muito perto, né? Tá muito perto. Então aí tira a nossa identidade. Sim. Aí você não é capoeira, você não é quilombola, né? Porque tira a identidade. Eu sou muitas vezes falando assim, você não tem parece que é de comunidade. Olha a forma que você fala. Olha a forma como você se veste. O que? Eu tenho que me vestir de que forma? Da forma que você colocou na sua cabeça, da forma como você encapsulou a gente dentro de um tempo e deixou a gente presa naquele tempo. A gente está falando o tempo todo aqui, a gente é circular, a gente recria, a gente vivencia, né? A gente tem um exemplo aí de uma cantora que eu gosto muito dela, Elza Soares. O que ela fez antes dela morrer? Ela começou a cantar com pessoas jovens. Essa troca, né? Essa troca de conhecimento. Mas a universidade não, é eu aqui que sei e é você daí que não sabe e que você precisa saber porque eu preciso passar para você. Aí pensa eu chegando na minha comunidade com conhecimentos totalmente embranquecido. Como que eu vou conversar? Né? Como que eu vou... A Eunice falou assim, você fala bonita, não foi essa palavra que você usou, né? Mas traduz de melhor forma. Porque a gente chega aqui dentro, a gente não tem contato mais com a família. Tem 10 anos que eu tenho aqui, eu vou em Trindade, de férias. Fico lá, aí eu percebo, eu vou tirar meu pé e pôr no chão. Pôr meu pé no chão e ouvir as pessoas. E os mais velhos que falam, não é eu que falo. Né? As pessoas mais velhas estão falando. Tanto é que eu tenho, assim, às vezes, muita dificuldade de fazer algumas coisas, porque eu entendo a hierarquia que existe lá dentro. É os mais velhos que sabem mais que eu. Eu estou aprendendo agora. Aí dentro da universidade eu não posso ser essa pessoa. Dentro da universidade tem que ser a pessoa que posiciona e que fala. Porque se a gente não se posiciona, não fala, a gente vai sendo atropelado por essa máquina, né, que diz que produz conhecimento, que só o conhecimento é esse o conhecimento, o meu conhecimento não serve, né?
Mas assim, eu entendi nitidamente que esse espaço é importante estar aqui, é muito importante estar aqui. Se a Eunice falou, né, todo esse processo que está aqui, juntou o povo dela que queria, nós precisamos ter formação. Nisso ela trouxe quantas pessoas? Muitas, várias. A gente consegue nem mensurar a quantidade de pessoas. O FG Inclui, quantas pessoas tem aqui do FG Inclui? Várias. Né? Então, assim, tá formando? Não, por conta da permanência, por conta de chegar aqui, e mais uma vez contando a história do Leonídio, que ele fala, né, na minha comunidade eu durmo com o barulho da água, que eu durmo com o barulho do professor dizendo que seu trabalho não presta, seu trabalho não... Sabe? Então a gente chega aqui, a gente sai da nossa comunidade de liderança, chega aqui dentro, a gente vira outra coisa, que a gente nem sabe o que é. E se a gente não tomar cuidado, a gente embranquece totalmente e começa a ter os mesmos comportamentos. É uma luta, a gente luta o tempo todo para estar nesse espaço e lutar cansa. Lutar cansa. Porque a gente vem... Por que eu trabalho sobre afroafeto? Por que eu falo sobre o afroafeto? O afroafeto é falar sobre esse afeto que não foi negado. Foram 500 anos de escravização, batendo no corpo. E se você tem essas marcas aqui cada vez mais escuras, um cabelo crespo, todo aquele marcador que diz que você é negro, né, que é preto, aí que a violência vem mais, aí que a violência ela tá mais posta, né?